Olá, queridos amigos e irmãos do canal Rosângela Serva do Senhor. Mais uma vez é um motivo de alegria e satisfação estar aqui com vocês para tratarmos um pouco da Palavra de Deus nesses estudos que estamos realizando nesses dias de quarentena para aprendermos mais do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para estarmos cada vez mais perto de Jesus. Vamos tratar hoje a respeito do selamento. Em vídeos anteriores nós falamos do pequeno tempo de angústia, do tempo de angústia de Jacó, e vamos hoje compreender quando vai se iniciar o juízo dos vivos, de nós que estamos vivos, o juízo dos cristãos vivos. Vamos então compreender aqui o que é esse selamento mesmo e quando ele vai se iniciar. Então, quando você vem aqui na Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, eu queria convidar você para abrir a Bíblia, no capítulo 20 de Ezequiel. Nós já temos mais ou menos aqui no capítulo 20, que ideia é essa, né, que o Senhor tem a respeito do selamento. Então, Ezequiel 20, vamos ler o versículo 12 que disse: Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, no momento do selamento, o sábado ganha uma evidência maior. Porque nesse momento em que vai se iniciar o selamento, o decreto dominical já terá sido promulgado. Então, uns vão ser selados com a marca da besta, ou com o sinal da besta, que será quando realmente sair o decreto dominical, e outros serão selados com o selo do Deus vivo, que justamente centraliza a lei de Deus, sobretudo o sábado. Vamos compreender aqui Ezequiel 20, agora o versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Coisa maravilhosa, que Deus está dizendo que ele tem um sinal entre ele e o seu povo, que é justamente o que? O sábado. E o selamento vai iniciar justamente nessa grande controvérsia dos nossos dias. Muito em breve iremos iniciar o selamento, ou seja, Deus vai iniciar o selamento do seu povo. Os anjos vão descer do céu e vão contar os selados, vão numerar os selados e vão o quê? Proceder o selamento. Queridos, isso é maravilhoso. Eu queria que você visse aqui ainda em Ezequiel, no capítulo 9, no versículo 4, também vai falar do selamento do povo de Deus. Qual é a ordem de Deus para os anjos que vão proceder esse selamento no povo de Deus? A ordem é essa: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, Deus está olhando para a sua igreja, Deus está olhando para o seu povo, e ele está vendo que existe algumas abominações que ele realmente não gostaria que ele estivesse vendo. Então, mas esses que estão suspirando e gemendo são aqueles que veem essas abominações, queriam resolver, mas não conseguem resolver. A não ser conviver com elas, chorar, suspirar e gemer no seu quarto, na sua intimidade. No momento que você está orando, você fala com Deus e diz: Senhor, o Senhor está vendo isso, olha como é que estão essas coisas na igreja. E aí Deus vê que você está suspirando e gemendo. Então, queridos, quando você vai entender o selo de Deus, você tem aqui Testemunhos Seletos, volume 2, você encontra justamente esse texto que nós acabamos de ler de Ezequiel 9. Aqui Ellen White vai comentar, porque você pode dizer: mas esse selamento aí foi no tempo passado. Não, queridos, esse selamento é para os nossos dias, dias vindouros, agora, muito em breve. E aí ela vai justamente colocar aqui que esse texto se refere à igreja.
Muitas vezes nós achamos que as coisas não estão indo muito bem, mas aqui Jesus vai comentar através do testemunho da irmã White. Ela vai dizer: mas o que me faz tremer é o fato de que aqueles que têm tido a maior luz e privilégio tornaram-se contaminados pela iniquidade que prevalece. Ou seja, tanta luz, nós temos a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, juntamente com o Espírito de Profecia. Isaías 8:20, você pode conferir, lá diz a lei, ou seja, as escrituras, e ao testemunho. Se você não se pautar por esses dois, jamais você verá a alva. Então, queridos, aqui nós temos que entender que ela vai justamente falar disso, não é? A crise aproxima-se rapidamente. Quase é fim do tempo da visitação de Deus. Deus está quase para visitar o seu povo. E aqui nós precisamos compreender que Deus vai realmente fazer esse selamento naquelas pessoas que têm o quê? Uma convivência com Deus, que respeitam a lei de Deus, que têm amor pela lei de Deus. E ela vai dizer aqui, ela retoma aqui o texto de Ezequiel 9, ela diz assim, estou lendo aqui na página 64 do livro Testemunhos Seletos, volume 2, ela diz aqui, a ordem é, veja que ela retoma o texto de Ezequiel aqui, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Meio de quem? Jerusalém aqui, o que é, irmãos? Jerusalém aqui é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela vai comentar sobre isso. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar as palavras da vida, haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Ou seja, hoje tem um grupo com uma mensagem muito diferente, a verdade presente, com os olhos nessa verdade, procurando conduzir uma pregação não açucarada, não uma pregação que faz bem a todo mundo, que faz todo mundo continuar em sua zona de confortos e confortáveis nessas zonas. É uma pregação, muitas vezes, um tom mais duro, ou seja, reprovado, aconselhado e suplicado. Às vezes é preciso reprovar. Nós temos que aconselhar e às vezes é necessário reprovar. E ela diz assim, alguns dos que estavam desonrando a Deus arrependeram-se e humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel, se bem que muitos ainda continuassem as formas de religião, faltava seu poder e sua presença. Ou seja, quando Deus selar o povo dele, as formas de religião vão continuar acontecendo. Cultos, orações, devolução de dízimos, ofertas, e às vezes você foi julgado, você já foi selado, não pelo ser do Deus vivo. Então, queridos, é algo sério. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos, esses humildes e devotados seguidores de Cristo se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, a qual se exprime em lamentos e prantos, reprovações e advertências. Lamentos e prantos, reprovações e advertências. Você está nesse contexto, nessas lamentações, nesses prantos, mas também reprovando e advertindo? Em que grupo você vai encontrar-se? Ao passo que outros procuram lançar uma capa, vamos cobrir aqui, uma capa sobre o mal existente e desculpam a grande impiedade reinante em toda parte. Os que têm zelo pela honra de Deus e amor pelas almas não se calarão, a fim de granjear o favor de ninguém. Às vezes você é obrigado a calar-se para granjear o favor
de A, B e C. Não, queridos, os que vão ser selados com o selo do Deus vivo não precisam granjear favores de ninguém, a não ser fazer a vontade de Deus, como está escrito, importa agradar a Deus e não aos homens. Se essa mensagem é dura, se ela é uma mensagem realmente que vai fazer o quê? Provocar uma sacudidura no meio do povo de Deus, é necessário que ela seja realmente dada. E ela vai continuar dizendo aqui algo interessante, queridos. Sua alma justa aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos dos ímpios. São impotentes para deter a impetuosa torrente de iniquidade, e assim se enchem de dor e sofrimento, dor e sobressalto. Aí ela vai agora falar para a igreja. Lamentam diante de Deus o verem a religião desprezada nos próprios lares daqueles que receberam grande luz. Grande luz. Lamentam-se e afligem sua alma, porque se encontra, aonde, queridos? Se encontra na igreja. Lamentam-se e afligem sua alma, porque se encontram na igreja orgulho, avareza, egoísmo e toda sorte de enganos. O Espírito de Deus, que impulsiona a aceitar a reprovação, é espezinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. Deus é desonrado, a verdade tornada sem nenhum efeito. Você entendeu essa equação aqui? Esses que estão dando advertência, esses que estão falando, esses que realmente querem conduzir o rebanho, conduzir os irmãos para uma verdade presente, são espezinhados. São tratados como fanáticos, radicais, extremistas, ao passo que os outros servos triunfam. E aí a verdade é desonrada. Queridos, ela tem uma frase aqui interessante. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Queridos, nós somos admoestados a chorar, a suspirar e gemer pelos problemas, pelos pecados dos outros que estão ao nosso redor. Nós somos obrigados, instados por Deus, a ir para o nosso quarto, entrar, nos ajoelhar, clamar e pedir misericórdia. Senhor, perdoa. Senhor, estende teus braços de amor. Nós somos admoestados a fazer isso, queridos. Ela continua, vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Irmãos, a nossa igreja, nós vamos sentir o golpe daqueles realmente, que não estão fazendo a vontade de Deus. Por isso é que eu estou nesses dias apresentando temas tão relevantes, temas que vão realmente preparar a igreja de Deus, não provocando medo, não provocando nas pessoas um comportamento de estar em pânico, não, queridos, mas para admoestar, para que, como nós vimos aqui a serva dizendo de Deus, para alertar, para advertir, admoestar, repreender, queridos. Esse é o trabalho daqueles que amam a igreja de Deus. E aí, queridos, você pode perguntar, mas o que é o selo de Deus? O que é esse selo? Como é que isso se dá? O que é o selo? É uma marca? É alguém que vem com uma marca? Nós vamos ficar com alguma marca aqui na testa? Não, queridos. Ela vai dizer aqui também no livro Eventos Finais, eu queria agora compartilhar com você, aqui na página 126, ela vai dizer, o que é o selo de Deus? Ela diz, logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, e o selo é o quê? É uma consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Ou seja, você vai se consolidando na verdade.
É um processo, irmãos, que leva uma vida toda. Não é o decreto dominical saiu e eu então abruptamente, como uma varinha de mágica, eu vou estar o quê? Preparada para receber o ser do Deus vivo. Não, queridos. É um processo de uma vida de consagração. Desde que você se batiza, ela vai também dizer o seguinte: selamento é um processo espiritual invisível aos olhos humanos, não é? Que se acha em andamento desde o dia que você é batizado até o final, agora no tempo do fim. Quer dizer, Deus vai, o Espírito Santo vai trabalhando em sua mente essa consolidação, essa convicção, esse amor com a lei de Deus. Queridos, os que hoje acham tão fácil pisar o sábado, os que hoje não têm um tipo de respeito pelo sábado, esses não serão selados pelo ser do Deus vivo. Ela justamente vai dizer aqui, queridos, algo muito interessante. Eu queria compartilhar, que ela vai comentar aqui, na página 127, ela diz: todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia de Jacó, devem refletir completamente a imagem de Deus. Queridos, mas ela vai dizer aqui algo interessante, queridos, que nós devemos deixar Jesus nos salvar. Devemos deixar Jesus fazer essa obra em nós, essa obra do Espírito Santo de Deus dia a dia. Eu não tenho força sozinho para vencer os pecados. Eu não posso sozinho construir a minha salvação. Eu dependo da morte de Jesus na cruz e eu dependo da obra hoje no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial. Jesus quer completar essa obra que ele começou em nossas vidas. Nós somos que às vezes estamos impedindo que o Espírito Santo faça essa obra em nós. E aqui eu queria concluir nesse momento dizendo justamente: se os crentes, na verdade, não forem sustidos por sua fé nesses dias relativamente pacíficos, o que os preservará quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que não adoram a imagem da besta, nem receberam na testa ou na mão a sua imagem? Hoje é o momento de nós irmos o que, irmãos? Nos consolidando nessa verdade, pedindo a Deus, queridos, que Ele realmente possa nos capacitar para receber o selo do Deus vivo. O sábado será pedra de toque de lealdade, pois é o ponto da verdade, especialmente controvertido. Quando sobrevier aos seres humanos a prova final, traçar-se a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, queridos, o anjo do selamento está se aproximando. Os anjos realmente que vão selar o povo de Deus está aqui descrito em Apocalipse capítulo 7. Aqui está, queridos, você pode ler em casa com mais agudeza, com mais tempo, com mais cuidado, com mais lentidão para analisar cada aspecto. Apocalipse capítulo 7 diz, versículo 1 diz: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Versículo 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol. O que esse anjo tinha na mão? Tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, dizendo: não danifiqueis nem a terra e nem o mar,
nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, Deus nesse momento, queridos, está com os anjos retendo os 4 cantos da terra. O que são retendo esses ventos? São as contendas, as brigas, as misérias, as guerras. Então Deus está nesse momento querendo selar o povo de Deus. Eu convido você, queridos, para entender que o selo de Deus é a guarda do Santo Sábado. É preciso, queridos, você entender como que isso vai acontecer. Nós precisamos, querido, estar com essa mensagem muito viva, com essa mensagem muito atual, que são realmente as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Hoje quase não se prega mais a mensagem dos 3 anjos. Alguém levantou uma ideia, uma bandeira, que essa mensagem dos 3 anjos, elas fazem mal às pessoas, elas são mensagens muito duras. Não, queridos, essas mensagens de Apocalipse 14, elas fazem parte da verdade presente. É isso que você vai pregar, é isso que eu vou pregar durante o alto clamor. Se eu não tenho afinidade com essa pregação hoje, como que eu vou ousar pregá-la no alto clamor, no momento em que o mundo vai estar em bancarrota? Queridos, é preciso retomar. Eu aconselho você, inclusive, a em casa decorar essas mensagens. Então, a primeira mensagem, Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, aqui você fala de juízo, mas você fala o que, queridos? De estar guardando o sábado, aquele que fez os céus, ou seja, chamando a atenção do mundo para aquele que descansou no sábado, para aquele que abençoou o sábado e para aquele que santificou o sábado. Está lá em Gênesis capítulo 2, você pode ler. Queridos, nós precisamos ter essa coragem, essa mensagem. Aqui a primeira mensagem já foi dada em 1844, mas nós vamos retomar essa mensagem, fazer um resumo dessa mensagem. Ela vai se fundir com a mensagem do 3º anjo. A segunda mensagem, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Qual é o vinho de Babilônia, queridos? Como é que hoje nós estamos vendo o espiritualismo, o espiritismo, a imortalidade da alma, o domingo no lugar do sábado, é um vinho tão espesso e muitos estão bebendo desse vinho. Nós temos que proclamar essa mensagem, advertir os nossos irmãos que estão em outras denominações, outras corporações religiosas, para que eles venham e eles virão. Está profetizado que eles virão aos milhões, aos bilhões. Amém. E a última mensagem, querido, está aqui no versículo 9, que diz: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Aqui está, Deus quer que nós nos levantemos com grande voz durante o alto clamor: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Irmãos, essa aqui é a ira de Deus. Quero lembrar você que quando Deus mandou o dilúvio no ano 1656 a.C., Satanás temeu por sua vida. Isso está escrito em História da Redenção. Isso está escrito em Patriarcas e Profetas. Ele temeu por sua vida. E ali era o quê? Ali era uma ira com mistura de misericórdia. Aqui diz que é o quê? Sem mistura do cálice da sua ira. Ou seja, não vai ter misericórdia. Lá Deus teve misericórdia. E ele temeu pela sua existência. Ele temeu de ver a ira de Deus. Quando ele viu a ira de Deus,
derramando, abrindo as comportas do céu em água, e ali tinham vivos 14 bilhões de pessoas. Quantos, queridos? 14 bilhões de pessoas estavam ali vivos. E apenas 8 pessoas entraram naquela arca. Hoje nós estamos aí com 7,7 bilhões de pessoas nesse planeta, quase chegando, se Deus assim permitir, a 8 bilhões, não sabemos. Mas, queridos, a nossa missão é advertir as pessoas. Então, queridos, que Deus abençoe você, que essas 3 mensagens angélicas possam fazer parte do seu dia a dia, do seu estudo detalhado, do seu estudo detido, daquele estudo acurado, aquele estudo minucioso, que você possa compreender que essa mensagem aqui vai realmente terminar a obra de Deus nesse mundo. Deus abençoe você e sua família, que possamos todos estar juntos ao receber o selo do Deus vivo. Amém.